números em Esperanto. Então, para você que está pensando em aprender a língua, não tem clareza ainda se você, né, deve aprender ou não, aprender os números em Esperanto é interessante, porque daí você, ao aprender os números em Esperanto, você já vai vendo se realmente é fácil, né? O que é fácil, o que não é fácil nessa língua. E aí você vai percebendo por que a gente diz que é fácil, por que a gente diz que é intuitivo aprender algumas coisas em Esperanto, tá bom? Então segue aí um petisco para você saborear um pouquinho, sentir esse sabor dessa língua tão fantástica que é o Esperanto. Vamos lá, gente? Então, vamos contar de 1 a 10, que é o básico, né? Então, 1, 2, 3, 4, kvin. 1, 2, 3, 4, kvin. Vamos prestar atenção nas palavras, nesses números que são mais difíceis de pronunciar para nós que somos brasileiros. Então, a palavra, primeiro, kvar. 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 Preste atenção, hein? Olha só. Kvar não tem i depois do k. Então, não é kivar. Não é kivar. É kvar. Kvar. Se você colocar a mão aqui na sua garganta, você percebe quando ela vibra. Porque se você fizer ki, você sente vibrando. Por quê? Porque a sua corda vocal está vibrando. Aliás, por que a corda vocal chama corda vocal? Porque ela vibra quando você faz a vogal. Quando você faz qualquer vogal, a sua corda vocal vibra. Se você não vibra a sua corda vocal, você não está fazendo uma vogal, tá? É isso. Então, se você fala ki, você sente vibrando a corda vocal. Se você fala k, você não sente a corda vocal vibrando. Então, faz kvar, kvar, kvar. Kvar tem uma vogal, portanto, tem só uma sílaba. Não é kivar, é kvar, kvar. E outra coisa é o R. Veja só, é um R que é o R vibrante. Rareriroru. Esse é o R nosso do Esperanto, tá? Não existe o R retroflexo, kvar. Não existe o R gutural, kvar, tá? Não existe esses outros dois R's em Esperanto que existe em língua portuguesa. Existe, é só o R, realmente o R vibrante, tá? Que é o R mais falado no português lá de Portugal, né? Aqui não é no português do Brasil que a gente fala esse R retroflexo, que veio lá dos indígenas, que eles falavam bastante esse né? Eles falam esse kvar, né? Porta, né? Portugal, né? Lá em Portugal não se fala Portugal, se fala Portugal, Portugal, Portugal. Então eles falam esse R vibrante, tá? É o R que a língua fica vibrando. Rareriroru. Então, kvar, kvar, é assim que se pronuncia 4. Kvin, mesma coisa, olha só. É kvin, kvin. Não é kivin, é kvin, kvin, tá? Então, é um K também, que é um K mudo, tá? Preste atenção, é um K mudo, não é um K surdo, tá? É um K que não tem vocalização, não tem uma vogal depois dele, tá? Mas ele não é surdo, você pronuncia ele, você ouve ele, tá? Então, kvin. E não é esse i não é o i nasal, não é kvin, não é kvin, é kvin, kvin. Então você pronuncia a letra N com a língua no céu da boca, ali perto do dente, beleza? Kvin, kvin. Então, vamos lá. Agora, vamos continuar. Ses, sep, ok, now, dek. Olha só que surgiu uma coisa nova aí que você não tinha visto antes. Este U, com este sinal, esse acento aí em cima, que na verdade não é um acento, é um sinal diacrítico. Este é o diacrítico breve, tá? É o nome desse diacrítico aí, desse sinal. Não é acento porque ele não tonifica, ele não torna mais acentuada a vogal quando ela possui esse acento, tá? Por isso não chamar de acento, chama de diacrítico. É um sinal diacrítico que se chama diacrítico breve, tá? Breve é esse circunflexo de ponta cabeça que está em cima do U aí, e em alguns outros idiomas, em outras línguas, aparece em cima do A, em cima de outras consoantes e vogais também. Mas em Esperanto só aparece em cima desse U aí, tá? Esse sinal diacrítico em Esperanto ele forma uma outra consoante, uma outra letra, tá? Então, esse U com esse sinal diacrítico é uma letra, tá? Não é a vogal U com um acento ou com sinal diacrítico. É uma outra letra que está lá no alfabeto, uma das 28 letras do alfabeto do Esperanto, tá? O que é esse U, tá? Ele é uma consoante, então não é uma vogal. É uma consoante que tem o som da semivogal U, tá? Então ele tem o som da semivogal U. O que é uma semivogal U? Em língua portuguesa, nós temos a semivogal U, tá? Então, quando a vogal U ela é pronunciada mais breve e mais fraca, tá? Mais breve e mais fraca. É uma semivogal. Ela é metade
da vogal U. É mais ou menos isso. Nós temos alguns exemplos para você entender. Pauta. Então, pauta, a letra U na palavra pauta é a semivogal U, tá? Sempre que tem um ditongo, ali existe uma semivogal, né? Então, pauta, A é vogal, U é semivogal, é a semivogal U. Então, pauta, pauta. Pouco, outro exemplo, pouco. Esse U é a semivogal U. Se não fosse semivogal, seria pouco, tá? Não é pouco, é pouco, pouco. Então tem um ditongo aí. Por que tem esse ditongo? O ditongo aparece em língua portuguesa quando você tem uma vogal e uma semivogal. Então esse U é semivogal. Outro exemplo, tábua, tábua, tábua. Viu que ele é um U breve? Ele é um U mais curto e ele é um U fraco, tá? Tábua. Tá? Tanto esse U, essa semivogal U, ela é tão fraca que algumas pessoas em algumas palavras simplesmente omitem esse U. Então tem gente que fala pouco, não fala pouco, fala pouco. Tem gente que fala taba, não fala tábua, fala taba. Não é? Você já deve ter ouvido pessoas falando assim. Por quê? Porque é uma semivogal tão fraca, tão breve, que as pessoas se sentem nessa liberdade de omitir a semivogal U. Tá? Então voltando lá para os números. Sesep oknaldek. Vamos agora observar os números que os brasileiros têm mais dificuldade de pronunciar. Então, primeiro, sep. É a mesma coisa do que eu falei do kvar e do kivin. Sep, tá? Você coloca a mão aqui, sep, sep. Não pode vibrar o pescoço depois da consoante P, senão vira sep, sep, sep. Ouviram? Vocês ouviram que estava errado, né? Eu falei errado agora, hein, gente? Não é sep, sep, é sep, sep. É sem vocalização, é sem vibração da corda vocal, é sep, tá? E é engraçado eu pensar nessa palavra aqui, porque nós temos em português, por exemplo, a palavra recepção. Recepção, recepção. Recepção, você fala, você coloca um i depois do P ou não coloca? A maior parte dos brasileiros coloca e a gente nem percebe que tem, tá? Então a gente fala recepção, recepção, recepção. É muito sutil, né, gente? E para nós, da língua portuguesa, a gente, da língua portuguesa do Brasil, a gente costuma colocar vogal depois da consoante, sempre, mesmo quando não existe. Então a gente sempre fala como se tivesse consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, mesmo que não tenha. Então, recepção, por exemplo, digno, né? O certo seria digno, digno, digno. A gente fala digno, né? Então, a gente coloca vogal onde não tem vogal, porque é o natural da nossa pronúncia, tá? E isso é do português aqui do Brasil, tá, gente? Se você for lá para Portugal, na verdade, eles têm uma economia vocálica muito grande. Eles omitem muito as vogais, até quando tem vogal. Como é que a gente fala, por exemplo, Portugal, correto? Como que os portugueses falam Portugal? Eles falam Portugal, 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 Portugal. Você reparou que o U de Portugal ficou cortado? É assim que eles falam. Os portugueses falam Portugal, tá? Então, muitas vogais eles simplesmente omitem, tá? A pronúncia, inclusive, o som do português de Portugal, a pronúncia do português de Portugal, lembra, inclusive, o russo, lembra a pronúncia das línguas eslavas, porque as línguas eslavas, eles também têm isso de colocar várias consoantes sem necessariamente vogais no meio do caminho. E aí na pronúncia tem essa característica bem peculiar, né? E o Esperanto tem um pouco disso, tá? O Esperanto tem muitas palavras que têm consoantes sem uma vogal junto, tá? Então, sep. Próximo. Ok. Ok. Mesma coisa, não é ok. É ok. Próximo. Dek. Mesma coisa. Dek. Presta atenção, gente. Dek. Muito bem. Vamos lá. Agora tudo de novo de 1 a 10. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora vamos aprender 11. Como é 11? 11 é 19, gente. Veja só, em português, por exemplo, 11, né? 11 é outra palavra. 12 é outra palavra, 13 é outra palavra, 14, 15, 16. Opa, 16 já lembra um pouco 10, 6, 17, 10, 7, 18, 10, 8, 19, 10, 9. Então, de 16 a 19, para um estrangeiro, quando vai aprender língua portuguesa, de 16 a 19 é mais ou menos intuitivo. Agora, de 11 a 15, ele vai ter dificuldade. Com o inglês acontece algo semelhante. Então, 11, 12, 13, 14. Opa, 14 já tem o for, que é o 4. 15, 16, 17. Então, 6, 7, 18, 19. Então, em inglês também tem algumas palavras de 11 a 19 que são mais ou menos intuitivas e tem outras que não são tão intuitivas assim, tá?
Francês também tem outra dificuldade também, em espanhol. Então, nas línguas naturais, esse de 11 a 15, de 11 a 19 aí, ele não é tão simples porque são outras palavras, tá? Que nada tem a ver, ou pouco tem a ver, com 1 a 10, tá? Em Esperanto, tem tudo a ver, porque é uma língua regular, não é uma língua regular. Então, como que você acha que é 11 em Esperanto? Dek unu. Dek unu. Olha só que beleza. Que fácil, né, gente? É 10 1. 10 1 é 11. Dek unu. Vamos pro próximo. Dek du, dek tri, dek var, dek vin. Continuando. Dek ses, dek sep, dek ok, dek nau. Olha que fácil, gente. Olha só, se você aprendeu a contar de 1 a 10, você já sabe contar de 1 a 19. Percebe? Vamos lá, de novo, gente. Dek uno, dek du, dek tri, dek kvar, dek kvin, dek ses, dek sep, dek ok, dek nau. Vamos lá, gente. Agora que você já entendeu, você já sabe contar de 1 a 19, portanto. Então, uno, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, nau, dek, dek uno, dek du, dek tri, dek kvar, dek kvin, dek ses, dek sep, dek ok, dek nau. Muito bem, você já sabe te contar de 1 a 19. De 20 em diante, eu vou gravar um outro vídeo, tá, gente? Esse aqui foi só para você observar que realmente é mais fácil aprender numerais em Esperanto do que aprender em outras línguas, porque você percebeu aí que de 11 a 19 é um aprendizado intuitivo. Se você sabe contar de 1 a 10, intuitivamente, você sabe contar em Esperanto de 1 a 19. Beleza? Então, é por conta dessas coisinhas, assim, dessas pequenas coisinhas que existem no Esperanto, que tornam ela uma língua muito regular. Tá? E é essa regularidade do Esperanto que permite esse aprendizado intuitivo, tá? Do Esperanto, como você pode ver agora dos numerais. Tá bom, gente? Deslarevido, deslarevido. Ah, e treina esses numerais, tá bom? Escreve aí no número, num papel, né? Pega o papel, escreve lá, 1, 2, 3, que vai até 19 e coloca aí na porta do seu guarda-roupa, coloca no armarinho lá do seu banheiro, para você treinar, tá? Existem coisas que no aprendizado de idiomas que você tem que decorar mesmo, né? E aí é decorar, gente. Você pode colocar num contexto ajuda um pouco, mas você tem que treinar mesmo, ler várias vezes aquilo, todo dia de manhã, 3 vezes no dia, até decorar e depois você não precisa mais ver. É só no início para decorar, tá bom? Agora sim, diz lá devido. Diz.